Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Aqui quem fala é o Marcos Ortiz. E como prometido, nós vamos estar gravando a segunda parte do nosso estudo, que tem por tema o plano de Deus para a humanidade. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração na primeira parte desse estudo, na primeira parte desse vídeo. Espero que o Espírito Santo tenha falado tremendamente a sua vida. Eu quero agradecer as pessoas que curtiram, as pessoas que comentaram. Quero agradecer muito a todos vocês. Isso anima a gente de estar gravando mais partes. Amém? E eu quero dizer para vocês que toda segunda-feira eu vou estar postando um vídeo novo aqui no nosso canal, que esse canal é nosso. É um canal de estudos bíblicos, onde nós vamos estar trazendo aí estudos para que você possa aprender mais da palavra de Deus. Antes de nós entrarmos no nosso segundo tópico, no nosso segunda parte, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Mas antes de nós orarmos, eu queria que você primeiramente aí curtisse esse vídeo, já vai deixando a sua curtida, já vai deixando o seu comentário, já vai compartilhando, ativando o sininho, amém? Para que você possa receber as notificações. O sininho é muito importante para que cada vez que há vídeo novo no canal, você recebe uma notificação, amém? Então, eu gostaria que você ajudasse, compartilhasse com os seus familiares, com as pessoas que você conhece, para que as pessoas pudessem também aprender mais da palavra de Deus. Amém? Feito isso, vamos então à oração em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos, meu Deus, nesse dia, que o Senhor venha nos abençoar, meu Pai. Coloca as tuas mãos, meu Deus, sobre nossa vida, meu Pai. Fala conosco por intermédio da tua palavra, por intermédio, meu Deus, meu Pai, daquilo que nós estamos estudando, meu Pai, que é a tua palavra, Senhor. Meu Deus, que esse tema, Senhor, que tem tudo a ver com a questão, meu Pai, justamente da salvação, que esse tema, meu Pai, possa vir de encontro e ser um divisor de águas sobre a vida do teu povo. É o que eu te peço em nome de Jesus e te agradeço, meu Deus. Usa a minha vida para que eu possa falar para as pessoas da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, o nosso estudo ele está focado em João capítulo 1, não é? Eu vou dar só uma pincelada do que nós falamos na primeira parte. Nós falamos da primeira parte de quem realmente é Jesus. Amém? Que Jesus ele é o verbo, a palavra que ele estava desde o início. Nós vimos isso em Gênesis capítulo 1 e o versículo de número 2. Você vê que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? E disse Deus. Quando disse Deus, foi a palavra, então ali foi a comunhão dos três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós falamos que ele estava desde o início, que ele era antes de Abraão, não é? Ele se apresenta para os fariseus, numa discussão que ele estava ali, que os fariseus estavam condenando, falando para ele justamente que ele era demônio. Ele falou que não era, que ele era antes de Abraão, que ele era antes de Abraão, né? E nós mostramos a figura dele apresentada ali para Abraão, que era a figura do cordeiro, onde Abraão pega o animal e sacrifica no lugar do filho dele. Ele estava no início antes de Abraão. Tudo que foi feito por ele e para ele. É muito interessante isso. Todos nós falamos um pouco disso também, todos nós fomos feitos para ele e por ele. Não é? Então nós fomos criados, a criação de Deus ela foi feita justamente para Deus. Ela não foi feita para outra pessoa, foi feita para Deus. Amém? E vamos lá, dando continuidade. A vida estava nele. Não é? Então você vê que João, o Evangelho de João, ele relata muito isso. Do seu versículo 1 ao seu versículo 5, ele relata justamente sobre a questão de Jesus Cristo como uma figura não apenas carnal, como uma figura divina, como uma figura, o próprio Filho de Deus, mas também o próprio Deus aqui na Terra. Amém? Então esse é um resumo do que nós vimos na nossa aula passada. Então nós vamos entrar hoje com o tema quem é realmente o Filho de Deus. Mas antes de nós caminharmos um pouco sobre esse tema, eu gostaria de dar continuidade na leitura, que é justamente a partir do versículo 6, que diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Aqui então você vê que João, o apóstolo, ele começa a falar de João Batista, ele começa a falar de um outro homem chamado João, que é justamente João Batista. João Batista, para quem não conhece, foi o antecessor de Jesus. Não é? Se você pega o livro de Lucas, por que eu falo muito sobre o livro de Lucas? Porque o Lucas ele procurou detalhar bastante, não é? Sobre a questão
de Jesus, sobre a questão da figura de Cristo. Então ele estudou bastante e ele procurou justamente fazer um estudo minucioso sobre a vida de Jesus. Então se você pega o capítulo 1 de Lucas, você vai ver que Lucas ele começa a relatar sobre a questão, desde o começo, né, que o anjo aparece para Zacarias, dentro do templo, que era justamente o dia dele oferecer o incenso. Então o anjo aparece para Zacarias, e Zacarias então recebe uma profecia do anjo, né? Recebe uma mensagem do anjo, que é justamente a mensagem de que Isabel, sua mulher, estaria grávida, que ela receberia o dom da fertilidade, porque eles já eram um casal de idosos e também Isabel não poderia ter filho. Então o anjo chega para ele e fala para ele, olha, ela vai ser assim, e passa todas as coordenadas para Zacarias. Zacarias duvida. No que Zacarias duvida, o anjo vai lá, faz ele ficar quieto, né? Dá um cala-boca nele ali, vamos dizer assim, né? E Zacarias ele só consegue abrir, Deus só devolve a fala para Zacarias quando um filho dele nasce, né? Que aí o povo pergunta, e aí, Zacarias, como é que vai ser o nome do seu filho? Aí ele, João Batista, João, né? Nem Batista, que ele recebe esse nome Batista por causa do batismo que ele fazia, né? E olha só como é que é interessante. Aí você pega ainda, continuando no livro de Lucas, você vai ver que Maria e Isabel, que eram parentes, né? Jesus era primo de João Batista, elas se encontram, não é? Maria vai à casa de Isabel, Maria vai feliz, porque aí depois de 6 meses o anjo se encontra com Maria, e Maria ela recebe a dádiva de receber o Filho de Deus, né? E as duas se encontram, e aí você conhece a história de que justamente que o ventre das duas se agitam, as crianças que estavam dentro do ventre se agitam, porque uma reconhece praticamente a outra ali. Amém? Isso que é o interessante. Então João Batista nasce, João Batista tem uma diferença mais ou menos de 6 meses de Jesus Cristo, né? Ele é 6 meses mais velho que Jesus, carnalmente falando, né? E João Batista ele começa a anunciar o evangelho. Ele começa a anunciar, ele começa a preparar o caminho para que Jesus pudesse vir, para que Jesus pudesse aparecer, para que Jesus pudesse vir diante do povo. Por isso que a pregação de João Batista era uma pregação diferente. Por quê? Porque o povo ia na sinagoga naquela época, gente, e eles estavam acostumados mais a ouvir sobre a questão da lei, sobre a questão dos profetas, não é? O próprio Cristo, quando visita as sinagogas, abre o livro de Isaías e fala de quem Isaías realmente estava falando. Então você começa a reparar que era, vamos dizer assim, era sempre aquele mesmo ritual, era sempre aquela mesma coisa, era a lei, eram os profetas, era isso, era aquilo. Quando João chega, né, eu até falei um pouco nisso na primeira parte do nosso estudo, quando João chega, a pregação é mudada, não é? O sistema de pregação é mudado. Como assim, Marcos, o sistema de pregação é mudado? João Batista começa a falar mais sobre a questão de arrependimento. E aí você vê o livro de Mateus, capítulo 3, você vê que João Batista ele começa a falar assim, arrependei-vos, né? Endireitai os seus caminhos, não é? E aí o que acontece? A pregação, por isso que a pregação de João Batista chamava muita atenção do povo, justamente por causa disso, por ser algo diferente. Por isso que o povo se rendia. Por isso que o povo se rendia e se batizava e recebia ali o batismo de João. Justamente por causa disso, porque a pregação de João Batista era diferente. Jesus ele veio para fazer a diferença realmente. Amém? Jesus ele veio para fazer a diferença. E aí quando João começa a falar de João Batista, ele começa a falar o quê? Olha, veio esse homem que foi tipo um antecessor, enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz. Quem é a luz? Jesus. A fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era luz. Então, ou seja, João, o apóstolo, começa a mostrar para o povo que João Batista não era luz. Mas ele veio para testificar sobre a luz. Gente, olha só que coisa maravilhosa, se você for parar para analisar. O que João Batista estava mostrando e que o Evangelho de João mostra no seu capítulo 1 é justamente o seguinte. Se você pega a pregação de João Batista, a pregação de João Batista fala muito sobre a questão de arrependimento. Então, João Batista ele testificou sobre a vinda de Cristo porque ele falou assim que viria alguém, você vai ver nos outros versículos, quando nós terminarmos até o versículo 28, que foi onde nós lemos tudo, você vai notar que João Batista ele fala assim que viria alguém que seria maior do que ele e cujo ele não conseguiria desatar suas próprias sandálias.
Só que o foco da pregação de João Batista era falar de Jesus e falar sobre a questão do arrependimento. Você quer ver? Vamos lá, gente. Não estava no meu script isso, vamos dizer assim, vai? Mas vamos lá para Mateus capítulo 3 para você entender qual que era a mensagem de João Batista. Mateus capítulo 3 diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, olha a pregação, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Olha como é que isso é forte. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Lá em Isaías capítulo 40 está essa profecia, de que viria um homem que ele falaria para que o povo se endireitasse, para que o povo se rendesse, para que o povo se convertesse, para que o povo se arrependesse. Aí ele começa a falar que as vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro, começa a relatar o que era João. Amém? Então iam ter com ele, aqui que é interessante, no versículo 5, então iam ter com ele, Jerusalém, toda a Judéia e toda a região circunvizia ao Jordão, confessando os seus pecados. Então você note aqui que a maneira que João Batista pregava, a maneira que João Batista falava, era algo que fazia com que o povo confessasse os seus pecados, confessasse os seus erros e se convertesse dos seus caminhos, se arrependesse. Isso é muito interessante porque Jesus já estava na terra, porém não havia se apresentado como Cristo ainda. Então João Batista ele preparou o terreno para que Cristo viesse e desse, vamos dizer assim, a cereja do bolo. Falasse, não, eu sou o Filho de Deus, agora a partir de hoje vocês vão me seguir. Olha só como é que é interessante. Aí ele fala assim, né, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então, qual era, vamos dizer assim, qual era a proposta, não é, de João Batista? Vamos lá voltar para João, para você entender. Né? Qual era o testemunho? Vamos dizer assim, olha só. O versículo de número 7 ele diz assim: Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz. Qual era a testemunha? Qual era o testemunho de João? Olha, se arrepende. E era justamente o que Cristo viria fazer, levar o povo ao arrependimento. Então, o testemunho de João não era assim, olha gente, é o seguinte, vai vir um rei e esse rei vai chegar lá em Roma, vai destruir, vai acabar, vai detonar com todo romano e vai libertar o povo de Israel do cativo de Roma e a gente vai ser livre. Não. O que João Batista pregava era que o Filho de Deus, que o próprio Deus viria para libertar o povo de Israel, não de algo material, não de algo físico, mas de algo que ia além do físico, que era justamente os seus pecados. Essa era a mensagem de João. Essa era a mensagem. Esse era o testemunho de João. Olha como isso é forte. Não é à toa que, olha aqui, o versículo de número 27 de João capítulo 1, ele diz assim: Este é aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Então, o que ele mostrava? Ele mostrava assim, olha, eu prego sobre o arrependimento, mas o próprio arrependimento, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus que pode trazer, vamos dizer assim, a absolvição dos seus erros e dos seus pecados, esse eu não posso nem desatar as suas sandálias. Então essa era a pregação de João Batista. Quando o apóstolo Pedro, você quer ver? Gente, vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Eu estou falando isso tudo para você entender no tema que nós estamos pregando, que nós estamos falando. Atos capítulo 2. Olha só qual era o tema principal da mensagem do apóstolo Pedro. Atos capítulo 2 e o versículo de número 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Aí Pedro fala: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha o versículo 41. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados.
e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha como é que é forte. Então olha só, tudo começou aonde? Com João Batista. Falando sobre o quê? Testemunhando sobre o arrependimento, testemunhando sobre a confissão de pecados. Aí veio Jesus, mostrou o arrependimento, mostrou como que era para herdar o reino de Deus, mostrou como que era para se alcançar a glória de Deus, absorveu os seus pecados, né? Que Jesus ele fez isso na cruz do Calvário, né? Jesus ele chega na cruz, ele fala o quê? Está consumado, então absolveu os pecados, né? Ou seja, pagou um alto preço para perdoar a gente. E aí o apóstolo Pedro mostra o quê? Mostra o tema principal do evangelho, que é qual? O arrependimento. A remissão de pecados. Então o tema principal do evangelho não é te fazer rico, não é te fazer milionário, mas é levar você ao arrependimento. Isso só Jesus pode fazer. Quando a pessoa entende isso, aí ela faz o quê? Vamos lá voltar para João, capítulo 1. E o versículo de número 11 e 12. Olha só. Veio para que era seu, mas os seus não receberam. Aqui ele está falando que Jesus veio para Israel, né? Mas o versículo 12 é o versículo chave. Mas a todos os que receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Como então que eu me torno filho de Deus? O primeiro passo, a pregação, como que era? Arrependei-vos. E você só consegue se arrepender de algo na tua vida quando você reconhece aquele algo. E quem consegue fazer isso? Quem consegue fazer com que você se arrepende? Você quer ver? João. Olha só. João, o seu capítulo 16 e o versículo de número 7, ele diz assim: Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas, se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui Jesus está falando do Espírito Santo. Aí você pode falar para mim assim, mas Marcos, como que pode? Porque João Batista ainda o Espírito Santo não havia descido, não é? Na terra. Então como que pode o povo se converter e começar a confessar os seus pecados, sendo que o próprio Espírito Santo é aquele que convencia o povo do pecado? Então como que o povo confessava os seus pecados? Por causa da pregação, da maneira em que o João Batista ensinava, fazia com que o coração do povo se comovesse com aquilo. E o povo começava a analisar: opa, eu tenho algo pendente que eu preciso resolver. Então a pregação de João Batista, o ensinamento de João Batista já era envolvido, cada palavra que falava, que João Batista falava, era envolvida pelo Espírito Santo. Não é à toa que, olha só, em Lucas, capítulo 1, olha o que ele fala aqui, ó. Lucas, capítulo 1, ele diz assim, no versículo 5, existiu no tempo... Nós estamos pegando o nascimento de João, só para você entender o porquê que o povo se rendia na pregação de João Batista. Por quê? Olha só. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos avançados em idade. Exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, eu estou lendo tudo para você entender, do seu turno, coube-lhe, por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora, orando. Então o anjo do Senhor lhe apareceu em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. Olha só.
Amém? Ele será, olha só, ele será grande. Então havia uma profecia na vida de João ali. Amém? Não beberá vinho, nem bebida forte. E será cheio de quem? Olha só como é forte. Cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Então você nota que João Batista já era dotado do quê? Do Espírito de Deus. Então cada palavra que João falava, o Espírito de Deus batia no coração das pessoas. Amém? E as pessoas ali reconheciam que estavam errados, e aí o que fazia? Se convertia, confessava o seu pecado. Então você já vê que o Espírito Santo ali já estava agitando, já estava ajudando, já estava comovendo o coração das pessoas para que as pessoas pudessem fazer o quê? Receber aquele que ia absolver os pecados, que ia realmente fazer com que os pecados fossem absolvidos diante de cada um deles. E esse homem era Jesus. Então você vê que o Evangelho de João, o apóstolo João, ele começa a mostrar quem veio realmente primeiro para que o povo se tornasse o quê? Filho de Deus. Então a principal mensagem, a principal palavra, o principal foco do Evangelho é justamente, gente, justamente isso. Justamente levar as pessoas ao arrependimento. Quando você entende isso, quando você compreende isso, você começa a cair em um outro passo. Qual era o outro passo? Que Jesus ele ensina para Nicodemos no livro de João. Vamos lá de novo, João capítulo 3 de João. E o versículo de número... Vamos a partir do versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, olha só, quando você se torna filho de Deus, é quando você se arrepende. Em Atos capítulo 2, Pedro ele fala assim, que aquele que confessar o nome de Jesus, esse será salvo. Então quando você confessa, e você vê lá em João capítulo 1, que é aquele que crê no seu nome. Então quando você crê, confessa o nome de Jesus, você começa a se tornar filho. Mas para que esse filho tenha a herança da vida eterna, precisa-se de algo, que é o nascer de novo. Amém? E eu vou estar falando isso no nosso próximo vídeo. Amém? Sobre nascer de novo. Lembra que eu falei para vocês que eu queria gravar um vídeo dentro de 20, 25 minutos? Então é justamente isso que eu queria dizer para vocês hoje. Então essa parte 2 eu vou dividir em vários blocos para que a gente possa entender como que nós nos tornamos filhos de Deus e qual é a nossa herança quando a gente herda, né? Quando a gente aceita Cristo, quando a gente se torna filho de Deus. Amém? Então eu vou estar gravando isso. No próximo vídeo, nós vamos estar falando um pouco mais sobre isso, sobre esse tema, sobre ser filho de Deus, como que eu faço para ser, né? Primeiro, a gente já viu aqui que para que você possa se tornar filho de Deus, você primeiro precisa confessar o nome de Jesus, confessar os seus pecados, se render a Jesus Cristo, se arrepender e nascer de novo. E aí depois nós vamos ver o processo do novo nascimento, como que faz para que a gente possa enxergar e ver o reino de Deus. Amém? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha curtido esse vídeo. Então, se você curtiu, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, amém? E nós vamos estar, ativa as notificações e nós vamos estar aí gravando um próximo vídeo, vamos dizer assim, um subtema, para que a gente possa explicar melhor sobre a questão desse novo nascimento, tudo baseado sobre o plano de Deus para a humanidade. Gente, tem muita coisa linda ainda que nós vamos enxergar, nós vamos ver diante da palavra de Deus. Você vê que Deus já falou com a gente que como que o povo se convertia na época de João Batista, porque João Batista ele já era dotado do Espírito de Deus, ele tinha o Espírito Santo. Então cada palavra que saía da boca dele, o Espírito Santo já fazia com que aquela palavra entrava no coração das pessoas e fazia com que as pessoas se rendiam a Deus, se rendiam a Jesus Cristo e se convertiam dos seus pecados. Amém? Que Deus abençoe. Então, até o próximo vídeo. Eu peço só a Deus
que Deus possa ainda continuar iluminando a sua vida e abrindo o teu entendimento, porque olha, tá muito forte o que nós vamos estar falando aqui, amém? Então, se você está gostando, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam ter esse encontro e esse ensinamento em nome de Jesus, amém? Um forte abraço e até o próximo vídeo.